Bom, gente, estou aqui com o meu cirurgião, Dr. Luiz Carlos Borba, para falar um pouquinho sobre o procedimento que eu fiz. Muitas dúvidas, doutor. Muita pergunta lá no direct. Quanto você colocou? Qual foi a técnica utilizada? E assim, muitas pessoas comentando sobre a minha recuperação, que foi muito rápida, né? E aí eu queria que você começasse explicando para a gente. Obrigada por participar já de antemão aqui do bate-papo. Eu que agradeço. Então, na cirurgia que a gente fez, foi uma cirurgia que a gente chama de prótese R24R, né, que é uma cirurgia de recuperação rápida, onde a gente coloca a prótese submuscular, que a gente chama dual plane, que é um plano duplo debaixo do músculo, que a gente faz uma estrutura de sustentação da prótese, que é o sutiã interno e a alça lateral, e isso possibilita a paciente voltar à atividade habitual de forma mais rápida, tá? Então, é uma cirurgia que, sem internação, a paciente vai de alta no mesmo dia, né? Claro que necessita de alguns cuidados, como qualquer cirurgia, né? Mas é uma cirurgia realmente de recuperação rápida, uma cirurgia que a paciente que em uma semana está com a atividade praticamente toda habitual, menos esforço. Tudo isso devido às inovações técnicas, né? Que surgiram nos últimos anos e também, claro, todo um aparato por trás disso tudo, desde malhas compressivas, anestesia, tipo de anestesia, cola cirúrgica, o uso de várias coisas que possibilitam a paciente a recuperar mais rápido. Doutor, R24R é o nome? Isso, R24R é um termo que foi inventado porque a paciente, teoricamente, em 24 horas ela tem uma liberdade maior de movimentação de braço, pode mexer, pode levar uma vida habitualmente normal. Então, deram o nome de R24R justamente por causa que 24 horas, teoricamente 24 horas, embora a gente sabe que necessita de algum repouso ainda depois de 24 horas, de esforço, de movimento brusco. Mas com 24 horas a paciente tem pouca dor, liberação de movimentos já praticamente normais do braço. Eu não senti nenhuma dor, né? assim, muito pouquinho. Então é uma cirurgia relativamente tranquila, né? Tem os cuidados que a gente tem que ter, mas é uma cirurgia de recuperação rápida. É inclusive o método que a Kylie, foi a Kylie Jenner que usou, Isso, que eu vi que você postou. Exatamente esse método, que é a submuscular dual plane que a gente chama. É o que tem de mais moderno hoje, ou depende de cada caso? Hoje sim, hoje é o que tem de mais moderno quando a paciente não vai, por exemplo, fazer um corte grande, vai tirar muita pele e aí precisa de um repouso maior. Porque a R24R é para aquela paciente com pouca flacidez, com que vai fazer cicatriz menor, que ela consegue recuperar de forma mais rápida. Com uma semana eu já estava fazendo todas as minhas atividades assim normais, né? É claro que a gente esperou um mês para voltar a treinar e tudo, mas assim, uma recuperação muito rápida mesmo. Exatamente. Menos musculação, que é bom evitar um pouquinho, né? Principalmente membro superior. Mas com uma semana dirigir, trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, mexer o braço, abrir, está praticamente tudo liberado. A gente faz esse acompanhamento também com ultrassom seriado para evitar alguns tipos de complicações. É uma cirurgia bem tranquila. Doutor, um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente falar, que é bem atual esse assunto, é a questão da avaliação prévia da paciente, do tamanho de prótese, do tipo de colo que ela tem, porque aquela menina, a Duda, acho que é Duda Guerra, se não me engano, que namorou o filho do Luciano Huck, ela teve um caso de simastia, né? Que é quando aquela pele ali entre as duas mamas, ela levanta também, né? Por que isso acontece? A simastia, ela pode ser congênita, a paciente já nascer com ela, ou pode ser adquirida, no caso, por uma cirurgia. A gente chama de iatrogênica, né? Por excesso de descolamento ou, às vezes, por prótese muito grande. Que a caixa torácica da paciente não suporta aquela prótese que ela colocou e aquela prótese descola a pele, então a simastia nada mais é que uma mama emenda na outra. Ela não fica com aquele fundinho no meio que toda mama bonita tem que ter. Porque você não consegue ver onde que um lado termina, onde que o outro começa, ela já emenda. E para corrigir precisa de outra cirurgia, uma cirurgia complicada, chata, às vezes precisa de 1, 2, 3 cirurgias para corrigir. Então o ideal é fazer um preparo antes para não ter esse risco, tanto em termos de descolamento e principalmente em relação ao tamanho de prótese. Prótese muito grande em paciente com caixa torácica estreita pode gerar simastia. E a tal da prótese grande não está tão na moda mais, né? Não tá. O que os pacientes têm procurado mais? Cada vez menos, cada vez mais prótese menor. Tá? Antigamente a gente usava muito prótese 380, 400, 430. Hoje, raramente uma prótese passa de 330. Tá? Isso facilita, porque a prótese menor é mais fácil de lidar, tá? Ela cai menos com o tempo e dá aquele aspecto do paciente um pouco mais magro. Às vezes a paciente magra coloca uma prótese muito grande, dá um aspecto de engordar aquela parte superior. Então a moda hoje está cada vez prótese mais delicada, menor. No meu caso, para a gente igualar, foi uma 300 e uma 200 e alguma coisa, né? 285. Quando a paciente tem diferenças de tamanho de mama, a gente às vezes tem que colocar
próteses diferentes, tem como testar isso na cirurgia para a gente saber idealmente qual o tamanho que fica melhor. Nunca uma mama é idêntica à outra, mas ficar parecida. Então, muitas vezes a gente coloca prótese de tamanho diferente para ter essa semelhança mais próximo da realidade. Me perguntaram muito lá no Instagram também, por que você colocou por baixo do músculo? Hoje a gente coloca em torno de 90% a 95% a prótese submuscular, debaixo do músculo, que é uma prótese que fica mais estável. A gente tem maior controle na estabilidade do implante. Aquela prótese, quando você deita, ela não mexe, ela não vai para debaixo do braço e ela não abaixa. Com o sutiã interno e a alça lateral, você trava o implante, então ele não mexe. E com a prótese submuscular do Oplane, a gente consegue fazer esse sutiã interno e a alça lateral de forma bastante eficaz, usando a alça do músculo e a costela da paciente. Então a prótese fica bem encaixada. Então a prótese submuscular ela tem mais estabilidade. Aquela paciente tem uma pele mais fina, uma pele mais flácida, a gente recomenda colocar a prótese submuscular. Quando a paciente tem uma pele muito boa, uma pele com uma consistência boa, densa, às vezes a gente pode colocar acima do músculo. Mas eu hoje particularmente prefiro a prótese submuscular do Oplane. Outra cirurgia que eu vejo que você tem muita procura aqui é a Mummy Makeover, né? Mum o que Makeover. É a Mummy Makeover? Mum Makeover é a cirurgia que a gente mais faz aqui, responde por 80%. É a cirurgia que vai corrigir as alterações causadas pela gravidez, por isso chama cirurgia da mamãe. Geralmente a paciente depois da gravidez ela vai ter alteração mamária, uma queda mamária, alteração de abdômen, seja de ácido ou flacidez e gordura localizada. Então é uma cirurgia que a gente corrige as 3 alterações numa cirurgia só. A gente faz uma lipoescultura para tirar a gordura localizada, coloca no bumbum para melhorar o glúteo quando a paciente deseja e corrige, seja com mini abdômen, com abdominoplastia e a mama, mesma coisa, seja com prótese ou uma mastopexia sem prótese, para corrigir todas as alterações que a gravidez trouxe para o paciente. Por isso que a gente chama de cirurgia da mamãe. É uma tripla. É uma tripla, ou cirurgia tripla. É uma cirurgia que tem indicação, isso tem que ficar bem claro, não é todo mundo que pode fazer, porque a gente passa por um protocolo muito rígido para indicar essa cirurgia. Por ser uma cirurgia maior, a paciente tem que ser uma paciente saudável, paciente jovem, paciente no peso adequado, porque senão a gente não consegue fazer essa cirurgia com um máximo grau de segurança. E como a gente sempre fala, a segurança é sempre a primeira opção. Então se a paciente está às vezes ou tem um problema de saúde, um diabetes, uma pressão alta, ou está um pouco acima do peso, é melhor fazer a cirurgia em 2 etapas e não de uma vez. Certo. Em termos de recuperação, doutor, a sua equipe aqui é grande, é uma equipe com muitos profissionais que estão sempre aqui ajudando a gente, perguntando, mandando mensagem, e essa assistência no pós-operatório ela é fundamental, né? Até para trazer segurança para a paciente, a Núbia, todo mundo pede foto, como é que você está e tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da recuperação e do uso também dos modeladores, né? Porque se não usar certinho, não tem o mesmo resultado, né, doutor? Sim, exatamente. Eu brinco com a paciente que o pós-operatório, ela nunca vai ficar sem resposta no pós. Às vezes ela vai ficar antes para marcar uma consulta, às vezes tem muita mensagem chegando, embora hoje com inteligência artificial facilitou. Mas no pós não, hoje a gente tem uma funcionária exclusiva pós-operatório, que às vezes é até chata, fica mandando mensagem, pedindo foto, ver como é que a paciente está, porque se a gente tem uma complicação, a gente tem que diagnosticar rápido e tratar rápido, porque cirurgia plástica tem complicação, existe, pode acontecer. Então você tem que diagnosticar e ver rápido para resolver. E tão importante quanto isso é a gente chama de cinta compressiva, malha compressora. Eu brinco com a paciente, uma cinta boa, ela não vai arrumar uma cirurgia ruim. Mas uma cinta ruim, uma malha ruim vai estragar uma cirurgia boa. Seja por falta de compressão, seja por dobra inadequada, corta a circulação e evolui para uma necrose, para uma isquemia, falta de compressão que pode levar a um hematoma, seroma e depois às vezes uma infecção. Então tudo isso é de fundamental importância. Tem que ter a malha correta, a compressão correta, o jeito de usar, a espessura, tudo isso é muito importante para você ter um resultado satisfatório, né? O resultado final é um conjunto de fatores, não é só o ato cirúrgico em si. E as cintas pós-operatórias é de fundamental importância no resultado final. Porque justamente ela evita de formar seroma, líquido, né? Exatamente. A cinta, por exemplo, numa cirurgia de prótese, ela estabiliza o implante inicialmente, evita do implante movimentar, ela estabiliza a cicatriz, facilita a cicatrização, evita de um ponto abrir. Ela, pela compressão que ela dá, ela evita sangramento, evita juntar líquido, evita seroma. Na lipo, então, é de fundamental importância isso. Então, é fundamental. A gente não consegue ter resultado satisfatório sem uma malha compressiva de boa qualidade no pós-operatório. Muitas pessoas, às vezes,
Às vezes gasta 100 mil numa cirurgia e quer economizar R$ 300 numa malha, né? A gente até brinca, não faz o menor sentido isso, porque é muito importante isso. Igual eu falo, uma malha ruim vai estragar todo o resultado que você teve antes que você submeteu à cirurgia. E as tecnologias estão avançando muito, eu até tive experiência com o pessoal da Forma, porque assim, um produto que é liberado pela Anvisa, que me deu a sustentação, eu até brinquei, doutor, que assim, o meu médico me libera, né, de usar o tempo todo depois de um mês, mas é tão confortável que eu quero continuar usando porque dá essa sustentação mesmo. Porque por mais que tenha passado um mês e meio, quase 2 meses de cirurgia, a gente ainda fica um pouco insegura, né? Sim, quando você está com a cinta, com o sutiã, tem paciente que nem tira, fica 3 anos seguidos, não quer tirar, porque dá ela fica muito segura com aquilo. Quando ela tira, parece que está faltando alguma coisa. Então, isso é o sinal que isso dá realmente sustentação. E evita também uma queda precoce da mama, evita flacidez, é muito importante isso. E quando você tem uma malha de qualidade, que não dá alergia, que não pinica, que não incomoda o paciente, porque o que mais incomoda a malha é a malha que incomoda o paciente, seja com coceira, aquela malha grossa, áspera, que machuca, aí o paciente não aguenta. Então, isso é muito importante para obter o melhor resultado. É isso aí. Para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse essa novidade também do Soft Lift, né? Que eu já estou vendo que tem muita dúvida sobre isso também, né? O Soft Lift está tendo uma procura muito grande aqui. É um lift que a gente faz em consultório, tá? Uma pequena retirada de pele na paciente que a gente associa, em geral, a pálpebra superior com laser, tá? Faz um laser punto, que é um laser híbrido em toda a face e faz uma mini incisão na região aqui do cabelo, pré-capilar. Uma cicatriz que fica escondida, praticamente não vê, onde a gente puxa um pouquinho de flacidez de pele para tirar essa flacidezinha daquela paciente. Geralmente paciente jovem, que não tem tanta flacidez, mas já incomoda um pouco, às vezes por emagrecimento, engordou, emagreceu, ou às vezes pelo derretimento da face mesmo. Isso dá um resultado bem natural, uma paciente que volta à atividade habitual no outro dia, é um procedimento bastante tranquilo. E que trata o bigodinho chinês. Isso, ele puxa, às vezes o bigode chinês, por causa da flacidez da pele, ele puxa um pouquinho do bigode chinês. Muitas vezes a gente associa o soft lift com um pequeno preenchimento de ácido hialurônico nessa região para melhorar ainda mais o bigode chinês. E o laser também ajuda na retração de pele. É isso aí, é tecnologia, medicina avançando, tudo para trazer ali mais resultado e autoestima para os pacientes, né, doutor? E essa é uma missão, assim, que vocês têm, né? Sim, e hoje cada vez mais a paciente quer coisas menos agressivas e mais simples, quer voltar rápido à atividade, não quer passar por uma anestesia geral, por uma internação. Então a tecnologia ajuda muito isso. Antigamente a gente não conseguia resultados tão satisfatórios com mini incisão, mas hoje com tecnologia de retração de pele a gente associa isso com preenchedor, com bioestimulador, já dá um resultado bem bacana. E aquela paciente que vai embora no meio-dia, vai trabalhar à tarde, não vai ter alteração nenhuma no ritmo dela do dia a dia. É isso aí. E em relação à minha cirurgia, eu fiquei muito satisfeita, quero te agradecer mais uma vez, assim, fiquei muito feliz, ficou exatamente do jeito que eu queria, ficou natural, me recuperei super bem, né, e assim, eu falo, gente, depois de tudo que eu passei, a autoestima renovada, sabe, você colocar uma blusinha ali e se sentir bonita, e se sentir bem, né, com o resultado que você teve, não tem nada igual isso para mulher, né, só as mulheres vão entender, tem gente que acha que é besteira, mas não é, assim, a gente se sente muito melhor para trabalhar e para levar a vida de forma geral. Então, muito obrigada mais uma vez pela dedicação, pelo profissionalismo a você e a toda a sua equipe. E eu super indico, assim, de olhos fechados, o trabalho do Dr. Luiz e da equipe toda dele. Eu que agradeço a oportunidade, graças a Deus deu tudo certo. E é isso, muita gente acha que cirurgia plástica às vezes a gente vê comentário, para que vai fazer cirurgia plástica? Foi procurar fazer. Muita gente não sabe o que uma mulher passa, às vezes por falta de ter um colo mamário, não usa um decote, não usa um biquíni, tem dificuldade de relacionamento com o namorado, com o marido, um paciente tem um abdômen avental que não consegue fazer nem atividade física. Então, assim, é muito longe de ser só uma coisa estética, né? Uma coisa que mexe com o psicológico, que mexe com toda a estrutura feminina, né? Só quem é mulher sabe, né? A gente sabe que a gente lida com isso todo dia, embora seja homem, mas para a mulher, então, a mulher entende bem isso. Faz toda a diferença. Obrigada, doutor. Nada, foi um prazer, gente. Prazer foi meu.